Olá, tudo bem? A aula de hoje vai ser sobre operações com notação científica. Lembrando que a notação científica é para você facilitar, não ter que escrever aqueles números que são muito grandes, certo? Então, olha aqui, ó, vou começar falando sobre a soma e subtração. A soma e a subtração a partir de notação científica deverão ser feitas da seguinte maneira: somar, subtrair os números, repetindo a potência de 10. Potências 10 precisam apresentar o mesmo expoente. Então, você só tem como somar ou subtrair dois números que estão na forma de notação científica se a potência de 10 tiver o mesmo expoente. Se tiver expoente diferente, não vai dar para você fazer nenhuma dessas duas operações, certo? Assim, temos o seguinte. Na letra A, eu tenho esse número. 360 milhões mais 470 milhões. Você pode, sim, somar esses dois números aqui, normal, certo? Mas como o assunto aqui é notação científica, o que você vai fazer primeiro? Você vai transformar esses números aqui na forma de notação científica. Como é que você vai transformar? Você vai olhar primeiro para os zeros. Os zeros, eles estão à direita, não estão? Se os zeros estão à direita, lembrando, eu vou transformar esse número numa potência de base 10. Quando os zeros estão à direita, o expoente ele vai ser positivo. Primeira coisa que eu vou ter que encontrar, eu vou ter que encontrar um número que não é zero. Aqui no caso é o 36, certo? Logo após esse primeiro número, eu coloco a vírgula. Coloco a vírgula, fica o quê? 3,6. 3,6. Aí o que você vai fazer? Você vai contar a quantidade de números após a vírgula. Tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, significa o quê? Que o expoente da base 10 vai ser 8. Então, na forma de notação científica, vai ficar 3,6 vezes 10 elevado a 8. A mesma coisa faz com esse 470 milhões. Você vai o quê? Vai localizar um número, que não é zero, no caso aqui é o 47. Logo após o primeiro número, você coloca a vírgula. Fica 4,7. Aí conta a quantidade de números logo após a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fica o quê? 4,7 vezes 10 elevado a 8. Os expoentes aqui nos dois casos são iguais a 8. Como os expoentes são iguais, então vai dar sim para você fazer a soma entre eles. Qual é o passo? Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Você vai juntar os números, e vai juntar as potências, certo? Então, vai ficar o quê? 3,6 mais 4,7 vezes 10 elevado a 8. Ou lembrando, não sei se vocês lembram disso, no negócio de colocar em evidência. É quando eu tenho uma soma e uma subtração. E aí existe um termo semelhante. Existe um termo semelhante. E aqui, nesse caso aqui, o termo igual é o 10 elevado a 8. Eu tenho esse 10 elevado a 8. O que você vai fazer? Você vai colocar esse 10 elevado a 8 em evidência, vai repetir ele somente uma vez e vai colocar entre parênteses os números que sobram. 3,6 mais 4,7. 3,6 mais 4,7 é igual a 8,3. Aí repete, vezes 10 elevado a 8. Então, no caso da soma e da subtração, o que você vai fazer? Você vai colocar em evidência a potência e soma apenas os números, que não é a potência. Vamos agora analisar aqui a letra B. Na letra B eu tenho 41 milhões menos 87 milhões. Então, eu vou o quê? Achar o número, que não é o zero, 41. Coloco a vírgula logo após o primeiro algarismo. No caso aqui é o 4. Fica 4,1.
conta a quantidade de algarismos que tem depois da vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Do mesmo jeito aqui, procuro o número, logo após o primeiro algarismo, coloco a vírgula, certo? E aí, depois eu conto a quantidade de algarismos que tem depois da vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, nesse caso, vai ficar 4,1 vezes 10 elevado a 7, menos 8,7 vezes 10 elevado a 7. Eu tenho 10 elevado a 7 em comum entre esses dois termos. Se eu tenho 10 elevado a 7 em comum entre eles, eu vou colocar esse 10 elevado a 7 em evidência. Isolo ele e vou calcular apenas o 4,1 menos 8,7. Fica 4,1 menos 8,7 vezes 10 elevado a 7. 4,1 menos 8,7 é igual a 4,6. Menos 4,6 vezes 10 elevado a 7. 8,7 é maior que 4,1. Sinais diferentes, você subtrai e repete o sinal do maior. Como o maior é negativo, o resultado vai ficar negativo. Lembrando. Na divisão. A divisão por notação científica exige a divisão entre os algarismos e diminuir a potência de 10. Aqui você vai aplicar a propriedade da potência. Você vai aplicar a propriedade da potência, certo? Que é o quê? Na propriedade da potência. Potência de mesma base, divisão de potência de mesma base, você repete a base e subtrai os expoentes. Primeiro eu vou colocar esses números aqui na forma de notação científica. Eu tenho 845 milhões na forma de notação científica. Você vai encontrar o primeiro algarismo, coloca a vírgula logo após ele e conta a quantidade de algarismos depois. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, fica 8,45 vezes 10 elevado a 8. Aqui, 222 mil. Procura o primeiro algarismo. Coloca a vírgula logo após ele. E aí, você vai o quê? Contar a quantidade de algarismos depois. 1, 2, 3, 4, 5. Vai ficar como? 8,45 vezes 10 elevado a 8, dividido por 2,22 vezes 10 elevado a 5. Observa que aqui, diferentemente da adição e da subtração, as potências elas não precisam ter o expoente igual, certo? Só tem essa necessidade, essa obrigatoriedade de ter os expoentes iguais no caso de adição e subtração. Aí na divisão, o que é que você vai fazer? Você vai pegar e dividir os números, que não é da potência, e vai dividir as potências. Vai ficar como? 8,45 dividido por 2,22. Vezes, aí você vai dividir essas potências. As bases são iguais, não são? Divisão de bases iguais, você repete a base e subtrai os expoentes. Fica 8 menos 5. 8,45 dividido por 2,22 é 3,8 vezes 8. Repete a base, né? 10, 8 menos 5 é 3. Na multiplicação, você vai fazer o seguinte, a multiplicação por notação científica exige a multiplicação dos algarismos, repetição da base 10 e a soma entre os expoentes. Então, olha aqui, eu tenho. Você vai primeiro transformar aqui na forma de notação científica. Você vai colocar a vírgula logo após o primeiro algarismo e vai contar a quantidade de algarismos depois da vírgula. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mesmo jeito aqui, coloca a vírgula logo após o primeiro algarismo e conta a quantidade de algarismos depois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai ficar com 2,1 vezes 10 elevado a 11, vezes 2,4 vezes 10 elevado a 7. Aqui também os expoentes não têm a necessidade de serem iguais. Aí o que você vai fazer? Você vai multiplicar esses números. E com relação à potência, você vai repetir a base 10 e somar os expoentes. Então, vai ficar 2,1 vezes 2,4
vezes 10 elevado a 11 mais 7. 2,1 vezes 2,4 é 5,04. Aí repete a base e 11 mais 7 é 18. Na potenciação, o termo dígito deve ser elevado à potência normalmente e o expoente 10 deve ser multiplicado pela potência da expressão. O termo dígito é o número, certo? Então, olha aqui, ó. Eu tenho 5,26 vezes 10 elevado a 3. Isso tudo aqui está ao quadrado. O termo dígito, que é esse número aqui que eu chamo, vai ser elevado à potência normalmente. Então, vai ficar 5,26 elevado a 2. Até porque esse 2 aqui é a potência desse e a potência desse. Então, fica 5,26 elevado a 2. Vezes, aí você vai multiplicar 10 elevado a 3 elevado a 2. Então, vamos lá organizar isso aqui, ó. 5,26 elevado a 2 vezes 10 elevado a 3 elevado a 2. Aqui eu vou ter potência de potência. Potência de potência, o que você faz? Repete a base e multiplica os expoentes. 5,26 ao quadrado é 27,6. Vezes, aí repete a base, 3 vezes 2, 6. Então, 27,6 vezes 10 elevado a 6. Só que aqui, minha gente, você lembra de notação científica que o algarismo aqui, ó, que não é a potência, ele tem que ser maior do que 1 e menor ou igual a 10, certo? Desculpa, ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10, certo? Maior ou igual a 1 e menor do que 10. 27,6 está maior do que 10. Então, o que você vai fazer? Você vai ter que fazer com que esse número fique menor do que 10. Para que esse número aqui fique menor do que 10, a vírgula ela vai ter que vir para cá, certo? Ela vai ter que vir para cá. Se ela vai estar deslocando, ela vai estar se deslocando para a esquerda, não vai estar? Se ela vai estar se deslocando para a esquerda, significa o quê? Que eu vou ter que aumentar um número aqui. Ela se deslocou quantas vezes para a esquerda? Uma vez. Então, eu vou ter que aumentar uma unidade aqui no expoente. Se tivesse deslocado 2 vezes, ia ter que aumentar 2 unidades. Isso porque ela está se deslocando para a esquerda. Se tivesse se deslocando para a direita, eu diminuiria. Para a esquerda você aumenta, para a direita você diminui, certo? Então, vai ficar o quê? 2,76 vezes, se deslocou uma vez, 6 mais 1 é 7, vezes 10 elevado a 7. Radiciação, como é que você vai fazer? Para obter a raiz de um número, em notação científica, esse valor deve ser primeiro transformado em uma forma na qual seu expoente seja exatamente divisível pela raiz. Assim, para a raiz quadrada, por exemplo, o expoente de 10 deve ser divisível por 2. Deve-se calcular a raiz do termo dígito normalmente e dividir o expoente pela raiz. O que está escrito aí? Vamos lá. Eu tenho o quê? Raiz quadrada de 3,6 vezes 10 elevado a 7. É uma raiz quadrada. Aí você vai olhar primeiramente para o expoente aqui, certo? Você vai olhar primeiramente para esse expoente. 7 é divisível pelo índice. Qual é o índice aqui? 2. 7 é divisível por 2? Não. Isso vai valer para qualquer índice. Você vai olhar para o expoente. Esse expoente vai ter que ser divisível pelo índice, certo? Tem que ser divisível pelo índice. Aqui no caso é 2. 7 não é divisível por 2. Como não é divisível por 2, o que você vai ter que fazer? Vai ter que fazer com que esse expoente aqui fique exatamente divisível por 2. Para ficar divisível por 2, eu tenho que fazer com que ele se torne par. Para se tornar par, ou eu aumento uma unidade, que vai ficar 8, ou eu vou diminuir uma unidade para ficar 6.
Aí você vai analisar o quê? Se eu, por acaso, deslocar a vírgula bem aqui, ó, para a direita, fica o número 36. E tem uma raiz exata para 36, não tem? Então, o que eu vou fazer? Eu vou deslocar o número para a direita. Quando a gente desloca para a direita, a gente diminui. Diminui o expoente. Se é 7, então vai passar a ser 6. Então, vai ficar o quê? 36, né? Porque eu desloquei a vírgula para cá, para a direita. Como não tem nenhum número logo após o 6, a vírgula vai embora. Fica 36. 36 vezes 10 elevado a 6. Agora sim, você vai calcular a raiz de cada um deles. Raiz quadrada de 36 vezes a raiz quadrada de 10 elevado a 6. Eu separei os radicais para você visualizar melhor, mas dá para você fazer logo de forma direta. Raiz quadrada de 36 é 6 vezes aí a raiz quadrada de 10 elevado a 6. O que você vai fazer? Você vai dividir o expoente pelo índice. 6 dividido por 2 é 3. Então, fica 6 vezes 10 elevado a 3. Bem, aqui a aula encerra. Eu espero que vocês tenham entendido esse conteúdo. Logo após a aula, vai uma atividade relacionada a esse assunto. Não se esqueçam que essa atividade vai ser entregue para mim. Façam a atividade, não deixem de fazer, ela vale como frequência. E muito obrigada pela atenção de vocês.